Gravando. Todos sabemos que notebooks são computadores compactos feitos para serem portáteis. Para essa portabilidade, mudanças são feitas, principalmente alguns sacrifícios. Irei explicar tudo o que você precisa saber sobre notebooks para conhecer melhor o aparelho que já possui ou fazer a melhor compra. Em geral, computadores são aparelhos que podem ser modificados com a troca de componentes internos. Mas existem alguns componentes em notebooks que costumam vir soldados na placa e não podem ser trocados. Por isso é importante se basear principalmente nessas peças na hora de julgar a qualidade do aparelho. A primeira delas é o processador, que considero a parte mais importante a se avaliar em um notebook. Alguns aparelhos bastante antigos podem ter o processador trocado, mas há cerca de 10 anos o padrão da indústria passou a ser soldar direto na placa-mãe, o que, apesar de atrapalhar o consumidor a atualizar seu sistema, supostamente aprimora a refrigeração e durabilidade do componente. Sabendo qual é o processador, já é possível ter noção da qualidade geral do aparelho, pois um processador ruim costuma vir acompanhado de todo o resto com a mesma categoria, e vice-versa. Enfim, basicamente é importante considerar o modelo e a geração do CPU. A Intel é a marca de processadores mais vendida do Brasil em notebooks. Quase todo notebook que vejo tem Intel. Os processadores deles vendidos por aqui são, em ordem crescente de desempenho, os modelos Atom, Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7 e 9. Para quase todas as situações, notebooks com Intel Atom são praticamente imprestáveis. A não ser que seu uso seja muito específico e você sabe o que está fazendo, não compre computadores com esse processador. Ele irá apresentar travamentos até em tarefas mais básicas e incompatibilidade com muitos programas. Os Celeron atualmente não são tão ruins, mas se ele já tiver alguns anos, não é muito diferente da situação do Atom. Saiba que um aparelho com processador Celeron não desempenhará muito bem o multitarefas, ou seja, terá dificuldades em abrir mais de um programa simultaneamente e em alternar rapidamente entre abas do navegador. Mas, se você instalar pelo menos um SSD, algo que falarei melhor logo adiante, os Intel Celeron podem ter um desempenho decente para tarefas básicas, como navegação na internet e uso de pacotes Office. Sem muita coisa aberta, né? O Intel Pentium é a linha de CPUs que tem o mínimo necessário para um computador decente, mas geralmente o preço não difere muito do i3, que é substancialmente mais potente. Se você já tem um Pentium, ele não é muito antigo, tá tranquilo, é só fazer um upgrade, que seu PC vai ficar bem decente. Agora sobre a série i, onde todos os processadores de todas as gerações são, no mínimo, razoáveis. Mesmo aqueles mais antigos lançados em 2010. O Core i3 tem o necessário para você ter uma experiência completa com seu computador. É muito difícil encontrar algum programa que não rode um computador com este processador, especialmente nas gerações mais atuais, é claro. Agora, a partir do Core i5, não tem choro. Dificilmente você vai ter problemas com desempenho em notebooks com este CPU, principalmente os mais recentes. E se seu aparelho está apresentando lentidão equipado com um processador desses, com certeza é por culpa dos outros componentes. E talvez, sem gastar muito, seja possível corrigir isso, como falarei adiante. Os Core i7 muitas vezes são bem parecidos com os i5 em notebooks, com algum fator que aumenta um pouco o desempenho. E os Core i9 geralmente são focados no público gamer e costumam vir com placa de vídeo mais robusta. É importante considerar também a geração do processador que está embarcado no notebook. No momento da publicação deste vídeo, os processadores Intel mais recentes são da 12ª geração, mas gerações mais antigas ainda estão por aí à venda no mercado. Eu recomendo que na compra de um notebook novo, considere um processador que seja pelo menos da 8ª geração, pois alguns softwares, como a última versão do Windows, são incompatíveis com aparelhos mais antigos do que isso. Para saber a geração de um processador Intel, veja o código do modelo dele. Por exemplo, o i3 1210U é da 12ª geração e o i5 5257U é da 5ª geração. Esse U aí no final significa que o processador é focado na economia de energia e, consequentemente, tem um desempenho inferior. Mas, geralmente, os notebooks vendidos por aqui são dessa linha. Contudo, se estiver buscando mais desempenho, considere aqueles da série H, focado no público gamer,
ou na série P, focado para o alto desempenho e portabilidade, principalmente em Ultrabooks. Porém, a série U já quebra um galhão e atende praticamente a todos os consumidores. Temos também a AMD, outra fabricante de processadores menos popular na área de notebooks, mas que muitas vezes é uma escolha melhor do que Intel, pois os CPUs da série Ryzen têm um desempenho excelente e vêm com placa de vídeo integrada bastante superior à Intel, algo que falarei mais tarde. Para não ser repetitivo, vou fazer uma comparação entre os modelos AMD com Intel, facilitando o entendimento. Temos o A9, que é semelhante ao Celeron, A10, que está entre o Pentium e o i3, da série U. A12 é meio entre 3 e 5 da série U. Ryzen 3, que é como um Core i5 da série U, mas com capacidade de gráfica muito superior. Ryzen 5 é como um i7 da série U, também com capacidade de vídeo melhor. E o Ryzen 7 é como um Core i7 da série H, mais uma vez com processamento de vídeo integrado superior. Enfim, seja qual for a marca, considere pelo menos um processador recente com no mínimo 4 núcleos e 2 GHz. Dá para falar muito sobre processadores de notebook, então eu posso fazer um vídeo específico sobre esse assunto posteriormente. Aproveitando que já citei essa questão de vídeo integrado, vou falar de outro componente importante e que não pode ser mudado em um notebook: a placa de vídeo. Existem dois tipos: GPUs integradas, que é um componente que está integrado ao chip do processador e na maioria das vezes tem desempenho pior do que as placas de vídeo dedicadas, que são uma peça separada, mas normalmente soldada à placa-mãe em notebooks. As integradas, que têm um processador Intel, são chamadas de Intel HD Graphics, UHD Graphics ou Iris, e talvez esteja esquecendo de alguma coisa. Em processadores AMD são Radeon RX Vega Graphics, algum número, ou Radeon R5, R7, ou outro número qualquer aí. Elas utilizam a memória RAM do computador para si, então acaba criando um gargalo nesse compartilhamento de memória em tarefas mais pesadas. Isso pode causar algum travamento. Por outro lado, temos as placas de vídeo dedicadas, que têm inúmeros modelos, nem vale a pena citar aqui. É mais fácil ver se não é modelo de placa integrada, na verdade. E o desempenho pode variar muito, existem algumas que são até piores do que placas integradas. Por isso, na hora da compra, é sempre bom levar o celular e dar aquela pesquisadinha ali na hora se aquela placa de vídeo vai dar conta do programa que você precisa. As placas de vídeo dedicadas têm uma memória RAM própria, que não pode ser modificada. Mas isso, por outro lado, alivia a memória para o processador, pois é uma memória separada para cada componente. Então, geralmente, computadores com placa de vídeo dedicada apresentam melhor desempenho do que aqueles com placa de vídeo integrada. Para você que não pretende jogar os games mais atuais, ou game nenhum, e vai fazer um uso mais leve, qualquer vídeo integrado simples já vai servir. Caso pretenda utilizar AutoCAD, algum editor de vídeo ou jogos mais recentes, é melhor considerar as GPUs integradas mais robustas, como as do AMD Ryzen ou da última geração da Intel, ou até mesmo uma boa placa de vídeo dedicada, como pelo menos uma NVIDIA GeForce 1050 Ti ou superior. Se está curtindo o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, também dá um like aí, eu acho que isso ajuda também. Qualquer dúvida, observação ou avaliação, fique à vontade na seção de comentários, costumo responder tudo que é relevante. Falarei então agora sobre dois componentes importantes, mas que podem ser modificados. Portanto, às vezes pode não valer a pena comprar aparelhos com grande capacidade dessas coisas, uma vez que frequentemente sai mais barato fazer um upgrade com peças compradas em sites como AliExpress. Primeiramente, a memória RAM. Essa memória está ligada ao desempenho e não ao armazenamento. Quanto mais memória RAM, mais programas o computador vai aguentar abertos ao mesmo tempo. E ele vai aguentar programas e jogos mais pesados também. Mas claro que isso também depende do processador. Em um computador novo é necessário que ele tenha ao menos 4 GB de memória RAM DDR4. Esse DDR4 é a geração da memória RAM, e essa é a mais recente. Memórias de gerações diferentes não são compatíveis, e a última geração é sempre a mais rápida, mesmo que a antiga tenha os mesmos 4 GB. Porém, é importante considerar um upgrade para 8 GB. Se a diferença entre um aparelho com 4 ou 8 GB for menor do que R$400, vale a pena considerar o de 8 GB. Caso contrário, é melhor fazer um upgrade depois. Temos, por fim, o armazenamento, que também é medido em gigabytes.
mas esse sim diz respeito a quanto o computador consegue armazenar de arquivos, programas, documentos, fotos, vídeos, etc. Temos atualmente dois tipos de armazenamento. O HD é o mais antigo e tradicional, mais lento, menos durável, mas geralmente mais barato e, consequentemente, com capacidade de armazenamento maior do que da outra opção, o SSD. Um computador, mesmo antigo com SSD, é muito mais rápido. Ele liga e fica pronto para o uso em poucos segundos e abre programas quase instantaneamente. É muito absurda a diferença no desempenho. Uma pessoa que utiliza SSD não cogita voltar para o HD, mas o HD também tem seu valor. Muitas vezes vale mais a pena, devido ao preço, comprar um computador com HD e depois adicionar um SSD e instalar seu sistema operacional e programas no SSD e utilizar o HD apenas para armazenar vídeos e fotos. Isso aumenta a durabilidade do HD e te dá bastante memória para caber tudo o que você precisa, somado ao alto desempenho do SSD. O melhor dos dois mundos! Para HDs eu recomendo no mínimo 500 GB, e então considere adicionar um SSD de pelo menos 240 GB, que custa até uns R$250 no AliExpress. Porém, se você encontrar um aparelho que já vem com SSD por um bom preço, vai nessa. Agora eu vou falar sobre questões secundárias a considerar em um notebook. A mais importante é a tela. Não recomendo tela sensível ao toque, pois quebram com facilidade, encarecem o aparelho e quase sempre são pouco utilizadas. Telas Full HD, também conhecidas como 1080p, são bem melhores do que as HD ou 720p. Se possível, vá na melhor. É bem mais agradável à vista, mas se não tiver jeito, vai na HD mesmo, que já tá bom demais. O tamanho já é uma escolha pessoal, conforme a sua preferência. Por fim, o acabamento. É bom ver se o aparelho tem saída de ar, pesquisa se tem muita reclamação em relação ao aparelho esquentar demais ou quebrar rápido. O material de chassi é importante. Os melhores são os metálicos, principalmente em aparelhos compactos, mas existem plásticos muito bons. Ao pegar em um notebook, você já percebe se o plástico é muito fino, quebradiço. Se você der uma leve e delicada torcidinha, assim, bem suave no aparelho fechado, vai ver se a carcaça é firme e resistente. Isso é uma questão tanto quanto secundária, mas afeta na durabilidade e aparência do aparelho. Então, resumindo, tira um print dessa tela aí para levar para a loja e escolher um aparelho decente ou para avaliar aquele aparelho que você já tem. Processador, no mínimo 4 núcleos, 2 GHz, que pode ser pelo menos um Core i3 de 8ª geração ou superior, ou equivalente da AMD. Placa de vídeo integrada desse processador e recomendado já quebra um galho, mas se quiser para jogos, que seja no mínimo uma GeForce 1050 Ti. Memória RAM, no mínimo 4 GB DDR4, mas considere um upgrade para 8 GB. Armazenamento. SSD é sempre melhor, mas se valer mais a pena comprar separado, então pode ir em HD com ao menos 500 GB. Lembre-se que notebooks não são o melhor aparelho para jogos e submetê-lo a estresse repetidamente e por muito tempo reduz a vida útil do aparelho, principalmente aqueles mais fraquinhos. Por fim, é sempre bom pesquisar sobre o aparelho desejado para saber a opinião de outros compradores e ver se não vai comprar gato por lebre. Com essas dicas, não tem erro na hora de avaliar o notebook, não importa a marca, se o aparelho se encaixa nesses critérios já está valendo.